Fala galera, professor Edielson Moreira falando aqui, e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre se os shakes de emagrecimento realmente funcionam, tá? Mas antes de eu te explicar sobre se os shakes de emagrecimento realmente funcionam, eu preciso te mostrar um outro slide aqui, tá? Para a gente começar essa discussão. Então, essa é a pirâmide alimentar da Escola de Saúde Pública de Harvard. Tá? Então, não sou eu quem estou dizendo, é simplesmente a Escola de Saúde Pública de uma das maiores universidades do planeta Terra. E o que é que tem na base da pirâmide alimentar? Olha aqui, exercício diário, né? Então, existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde sobre a quantidade de exercício mínimo que você precisa fazer, tá? Por semana. A ingestão de água, tá? Então, existe uma quantidade de água que você tem que beber por dia ali, que não é aqueles 2 litros por dia, tá? Isso tudo você aprende dentro do nosso desafio, dentro do nosso programa. A rotina do sono, então, a maioria dos hormônios anabólicos, testosterona, GH, eles são liberados aí em maior quantidade no sono profundo, tá? Então, se você não tem um sono de qualidade, isso vai prejudicar muito o teu emagrecimento e o teu ganho de massa e o controle do peso. Já no segundo pilar, olha, vem aí os carboidratos, né, óleos e gorduras boas. Então, o que a gente vê muito é a galera, quando vai iniciar um processo de emagrecimento, cortar os carboidratos, tá? Mas o carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia. Então, exceto você ter um problema, uma comorbidade, um problema de saúde realmente muito sério, que a nutricionista, o médico fala, ó, se você não parar agora de comer carboidrato, né, pelo menos nesse processo seu, você vai dar um problemão aqui e você vai morrer. Exceto isso, não tem necessidade de você cortar o carboidrato. Você precisa aprender a comer os melhores carboidratos e a conviver com os carboidratos, porque eles são a nossa principal fonte de energia. Já no terceiro pilar, vem aí indicado que você consuma de 3 a 5 porções de frutas e vegetais diferentes todos os dias. Aí eu te pergunto, você conhece algum ser humano que consome de 3 a 5 porções de frutas e vegetais diferentes todos os dias? Então, é muito difícil, tá? Porém, mesmo que você consuma, ela já indica que você suplemente com multivitamínico e vitamina D. Por quê? Existe uma tabela nutricional que mostra a quantidade de nutrientes que os alimentos têm hoje e que eles tinham há 30 anos atrás, por exemplo. Tá? Então, um exemplo do brócolis, por exemplo. O brócolis, ele hoje tem 50% menos cálcio do que o mesmo brócolis de 30 anos atrás. Por que isso? Por conta do empobrecimento do solo, agrotóxico, transporte inadequado, poluição, um conjunto de fatores que fazem com que a gente não tenha hoje nos nossos alimentos, né, a quantidade de nutrientes necessárias. Então, já é indicado aí você suplementar com multivitamínico e vitamina D, tá? Aí vem aí as proteínas e o que a gente deve ingerir menos aí, que é manteigas, grãos refinados, açúcar e sal, e a gente percebe que essa pirâmide ela está toda bagunçada na maioria da população, tá? Observando isso, aí eu te pergunto, imagina que o seu corpo é uma Ferrari, uma Lamborghini, um supercarro. Qual gasolina você vai colocar nesse supercarro? Uma gasolina comum ou uma gasolina aditivada premium, uma gasolina top? Tá? Obviamente, a gente vai querer colocar melhor gasolina no nosso carro. Então, os suplementos, eles são como um turbo, né? Não necessariamente você precisa deles, eles são muito importantes, você consegue conviver sem eles, né? Mas se de fato você quiser uma saúde potencializada, de fato, se você quiser um emagrecimento e um ganho de massa muscular potencializado, eles são fundamentais, justamente por conta desse déficit que a gente tem na nossa alimentação, tá? E aí, existe uma discussão muito séria sobre se os shakes de emagrecimento realmente funcionam. A gente vê muito as pessoas falar assim, a gente só emagrece enquanto está tomando shake, a gente vira dependente do shake, e aí a gente vai bater um papo sobre isso hoje, tá? E aí a primeira coisa que você precisa entender é que nenhum alimento engorda ou emagrece. E para isso eu vou te dizer de um estudo que tem de um cara que emagreceu comendo hambúrguer, tá? Então foi feito um estudo de caso, pegou esse cara e esse cara emagreceu comendo hambúrguer. Por que isso? Porque pouco importa qual é o alimento que você está comendo. O que importa no final das contas é se você está em déficit calórico ou em superávit calórico. Então, se você consome menos caloria do que você gasta, né? Você consome menos caloria e gasta mais, você vai emagrecer, tá? Se você come mais caloria e gasta menos, você vai engordar.
Tá legal? Então é basicamente isso. Então foi provado, esse cara emagreceu comendo hambúrguer. Obviamente, no déficit, ele ficou no déficit calórico mesmo comendo hambúrguer. E aí qual é a problemática disso? Ele, obviamente, teve os parâmetros dele de saúde, né? Colesterol, triglicerídeos, tudo alterado, para ruim, obviamente, mas ele conseguiu emagrecer. Obviamente, isso foi um teste, obviamente, depois ele cuidou da saúde dele ali, tá? E a mesma coisa acontece com o shake. Então, não é o shake que engorda ou emagrece, é se você está em déficit calórico ou em superávit calórico, tá? Então, o problema não é o shake ou o hambúrguer, né? Eu já vi, e eu tenho certeza que você já viu, uma quantidade muito grande de pessoas que saem cortando açúcar, saem cortando carboidrato, emagreceu, perdeu 10, 15, 12 quilos, e aí depois a pessoa, como ela não consegue manter isso por muito tempo, ela volta a engordar, né? Porque ela não vai conseguir ficar sem pão muito tempo, ficar sem arroz muito tempo, ficar sem açúcar muito tempo. A maioria das pessoas não consegue, não é nem saudável fazer isso, tá? O ideal é você realmente equilibrar, fazer uma reeducação alimentar, para sua volta a ganhar peso. Então, o erro não está no alimento, não está no shake, o erro está na forma como você utiliza esse ou aquele alimento. E uma das coisas principais do shake que eu gosto muito é a praticidade. Qualquer ser humano hoje que está ali com seus 15, 16 anos, que já estuda, que já está pensando em trabalhar, piorou a gente que já tem filho, trabalho, mais estudo, né? A nossa vida é muito corrida, então o shake ele traz uma praticidade muito grande. Você coloca o shake na shakeira ali, bate ele e toma rapidinho, isso evita de você comer um hambúrguer, de você comer uma coxinha na rua, um pastel frito, tá? Então a praticidade do shake é muito bacana, ou mesmo de manhã cedo, imagina, você parar para preparar ovos mexidos, é, pão, às vezes fazer um pão proteico, por exemplo. Então, isso me ajuda muito na minha saída de manhã, né? Eu bato o shake rapidinho ali, coloco o shake, coloco creatina, tomo minhas cápsulas de ômega 3, meu multivitamínico, bebo ali rapidinho e tal, e saio para ganhar meu dia. Então, é muito prático, tá? E quais são as vantagens e desvantagens do shake? Aí eu não estou aqui para te enganar, ele obviamente tem algumas desvantagens, tá? E aí eu trouxe o pão com manteiga, 80 gramas, que dá 366 calorias, e trouxe o shake HND com 30 gramas, que tem 97 calorias, e você já deve estar falando assim, gente, professor, você está comparando 80 gramas com 30? Sim, estou comparando, e eu vou te explicar por quê. Imagina que você come um pão com manteiga ali, isso eu não estou nem contando o café, o açúcar, né, o leite que você coloca lá no café para acompanhar com o teu pão, nem o queijo, eu estou colocando o básico ali com manteiga, tá? Então isso já vai lhe dar 366 calorias, tá? E você consumindo, por exemplo, uma porção do shake HND, você vai ficar muito mais saciado, muito mais nutrido, né? E você já vai ver as vantagens nutricionais do shake, tá? Com 97 calorias. Então, é uma comparação absurda, né? Uma quantidade muito menor em gramas vai lhe dar uma vantagem muito maior. E qual é a desvantagem do shake? A desvantagem do shake é o seguinte: a maioria das empresas que utilizam o shake, eles, inclusive a HND, que é a empresa que eu represento, elas indicam que você consuma o shake, que você substitua a refeição da manhã e da noite, né? Para você emagrecer. Se você quiser ganhar massa, por exemplo, você adiciona o shake pela manhã, além do café que você vai tomar, você adiciona o shake ao café da manhã e à janta, né? Então você vai ganhar massa nesse caso, você vai ficar em superávit calórico, tá bom? Qual que é o grande erro disso? Imagina que você tem uma alimentação completamente desregrada, de 2.000, 2.500 calorias, e do nada você começa a tomar o shake. Você vai baixar muito a quantidade de calorias que você come, tá? E você vai emagrecer, mas entenda que o nosso corpo, o nosso cérebro, entende como se a gente ainda vivesse no tempo das cavernas. Então, se tem uma baixa de alimentação ali, ele vai entender que, poxa, essa pessoa não está conseguindo caçar, não está conseguindo pescar, está faltando alimento. O que é que ele faz? Ele baixa o teu metabolismo, que é tudo que a gente não quer. Você emagrece. Obviamente, você está em déficit calórico, você emagrece. Mas qual é a custa disso? O seu metabolismo baixa. E tudo que a gente não quer é que o nosso metabolismo fique desacelerado. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Meu metabolismo é lento, isso dificulta o emagrecimento. E é isso que essa baixa calórica faz. E aí não é o shake, tá? É a baixa calórica muito grande. Isso pode ser feito se você faz uma baixa calórica muito grande com o alimento normal que você come. Então, você imagina que você come 2, 3 pães de manhã com queijo, aí você, de repente, passa a comer salada com, sei lá, com farelo de aveia, enfim. Vai ser uma baixa calórica muito grande e seu corpo vai sentir, você vai baixar seu metabolismo. Então, o que é que eu indico, né, no nosso protocolo, no nosso programa? Você vai
tomar o shake manhã e noite, só por uma semana só. Só por uma semana, 7 dias, para você dar uma desinchada realmente. Essa perda de peso na sua primeira semana é muito bom para a sua autoestima também, para você continuar. Mas depois, não mantém isso por muito tempo, tá? Porque não é saudável. Então, depois, realmente, o ideal é que você, de uma semana, que você faça essa substituição só pelo café da manhã, ou só na janta ali, ou mesmo você utilizar ele nos seus lanches ali, como um lanche proteico, a depender da sua situação, tá bom? E vamos lá, o que é que tem no nosso shake? Primeiro, ele é livre de transgênicos, tá? Fonte de vitamina C. Então, muita gente conhece a vitamina C ali como uma vitamina que vai ajudar na imunidade, como uma vitamina que vai ajudar na síntese do colágeno ali, vai ajudar na pele. Mas tem uma questão sobre a vitamina C que muita gente não fala, que é o seguinte: a vitamina C, ela baixa seu nível de cortisol. Então, você imagina que a nossa vida é muito corrida e a gente libera muito cortisol, né? A gente libera muito cortisol. O cortisol, ele é um hormônio muito catabólico. O que é catabólico? Ele impede a gente de ganhar massa muscular, né? E a massa muscular, ela é importantíssima para o nosso emagrecimento. Você imagina que quanto mais massa muscular você tem, mais acelerado fica o seu metabolismo e menos gordura você vai ter, tá? Então, o que é que a vitamina C faz? A vitamina C, ela baixa o seu nível de cortisol e libera também serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, ela ajuda, inclusive, a baixar ali o seu estresse também diário, tá bom? Então, a vitamina... E no shake já tem a quantidade mínima que você precisa de vitamina C por dia, tá? Tecnologia de modulação de sabor, que é muito bacana. Alta densidade nutricional, o que significa isso? Né? Uma porção do shake tem 22 vitaminas e minerais. Em nenhum café da manhã você consegue ter 22 vitaminas e minerais. Você precisa fazer uma combinação muito grande de elementos ali, de alimentos no seu café da manhã para você atingir, de fato, 22 vitaminas e minerais. Ele não contém maltodextrina, então era uma queixa antiga aí dos nossos consumidores, dos nossos clientes, dos nossos alunos, apesar de eu achar que a quantidade de maltodextrina que vem não tem nenhum problema, que tinha, mas aí a nossa empresa tirou a maltodextrina. São 6 versões de sabores, sendo uma zero lactose, tá bom? Que é de banana. Tem um blend de proteínas que eu ainda não vi no mercado, tá? Então, o nosso shake, ele tem a proteína da soja, o whey protein, né? Que é o whey, e tem a caseína. E aí, o que é que essa combinação faz? A proteína da soja, ela é de rápida absorção, o whey, ele é de média absorção, e a caseína, ela é de longa absorção. Esse blend de proteínas faz com que a gente absorva mais aminoácidos, tá? E absorva melhor esses aminoácidos e faz com que também a gente tenha uma saciedade maior. Então, o blend de proteínas é muito bacana. E ele também é rico em fibras prebióticas, tá? Eu não sei se você sabe, mas nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, essas fibras prebióticas ajudam a gente a proliferar aí bactérias boas, tá bom? Fórmula com picolinato de cromo, que é boa em 2 sentidos. Ele ajuda a baixar o índice glicêmico dos alimentos, tá? Então, você imagina que quanto mais pico de glicemia a gente tem, mais fácil é da gente engordar ali. Então, evitar esses picos de glicemia é muito bacana. E a fórmula com picolinato de cromo faz exatamente isso. E ela faz mais o quê? Ela reduz a sua vontade de comer doce. Tá? Então, são 2 ações muito bacanas aí da fórmula com picolinato de cromo. É livre de corantes artificiais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o shake de chocolate. Ele é feito aí, ele é pigmentado 100% aí com cacau. O nosso shake, por exemplo, de morango, ele é 100% pigmentado aí com o farelozinho da beterraba ali, usa a beterraba para deixar ele com aquela cor, tá? Tem carboidratos de baixo índice glicêmico e a nossa embalagem é 100% reciclável, tá bom? Bom, e aí nós temos aí os nossos embaixadores e embaixadoras, as nossas embaixadoras, basicamente. Deixa aparecer aqui. Então, a gente tem aqui Suzana Aguiar, a gente tem a Ana Carol. Fala com essa galera, que essa galera vai te distribuir os suplementos também. Fala comigo. Se você entrou por alguma indicação de alguma dessas embaixadoras aqui, tá? Elas vão te ajudar muito, a Ana Maria, a Lisete, a Thaís Herculano, tá bom? Então, essa é a nossa aula sobre suplementos. Aqui tem a Silvana Gomes, enfim, tem o Alex Nascimento, tem a Marcela, que vai aparecer aqui já já. Então, assim, o suplemento, ele é fundamental para você estar realmente atingindo a tua melhor versão, tá bom? Então, um forte abraço, conta comigo sempre. Valeu!